graça e paz, iniciando aí mais um culto de louvor ao nosso Deus, nesse tempo agora de culto virtual, né? Mas eu sei que o irmão está em casa, os irmãos estão aí partilhando deste momento de adoração a Deus. Nós vamos juntos então, mesmo à distância, adorar o Senhor mais uma vez. Nós vamos orar para a gente poder iniciar nosso culto. Pai eterno, diante do Senhor, nós queremos colocar nossas vidas, ó Pai, a igreja do Senhor espalhada, mas ao mesmo tempo, ó Pai, reunida pela ação do Teu Santo Espírito, para juntos prestarmos o culto ao Senhor nesta noite. Recebe, Senhor Deus, a nossa adoração. Recebe, Senhor Deus, este culto como um cheiro agradável ao Senhor, ó Pai. E que tenhamos momentos preciosos de comunhão com o Senhor, de crescimento espiritual e de louvor de adoração ao Teu nome. Fala conosco e recebe o nosso culto. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós estamos aí nesse tempo de pandemia, fazendo os nossos cultos via internet, mas também diariamente eu estou tentando enviar para os irmãos no Facebook da igreja, no YouTube também, devocionais, para que os irmãos mantenham-se focados, né, na palavra, focados na busca de Deus nesse tempo, mesmo a gente não podendo estar juntos aqui, né, no tempo. Eu quero deixar com os irmãos alguns versos do Salmo 48, versos 1 a 3. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade de nosso Deus, em seu santo monte. O monte Sião, o santo monte, é alto e magnífico. Toda a terra se alegra em vê-lo. É a cidade do grande rei. O próprio Deus está em suas torres e se revela como seu protetor. Grande é o Senhor. Nós vamos cantar, né? Nós vamos cantar, grande é o Senhor. Este é um cântico que nós vamos colocar agora para a gente poder cantar com a Raquel Novaes. Então cante aí, grande é o Senhor. Bom dia, queridos. Vamos colocar em pé. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o santo monte. Alegria de toda a terra, nossa grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Grande
nós reconhecemos que é o Teu amor que nos traz até aqui, a Tua fidelidade que nos sustenta, o Teu perdão, a Tua misericórdia que se renovou mais uma vez essa manhã. É só por isso que nós estamos aqui, e somente ao Senhor nós rendemos toda a honra e toda a glória. Nós Te amamos, Jesus. Recebe o nosso culto nessa manhã, em Teu nome. Amém, Deus. Ok, voltando dando continuidade ao nosso culto, eu queria também deixar o Salmo 46 como devocional para os irmãos. É um salmo bem conhecido. Eu vou ler para os irmãos na versão transformadora. Salmo 46. Vamos ler todo o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar. Que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade de nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão e seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. Venham, contemple as gloriosas obras do Senhor. Vejam como Ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra, quebra o arco, parte ao meio a lança e destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo todo. O Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é nossa fortaleza. Aquietem-se. Neste tempo em que muitos entram em pânico com a pandemia, nós devemos nos aquietar no Senhor, devemos descansar no Senhor, porque Deus, irmãos, é bom. Deus é bom e Ele continuará sendo bom em todo o tempo. Deus é bom para conosco, e neste tempo difícil que estamos vivenciando, aí vamos passar por ele, porque Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza e Ele é bom para com a gente. Nós vamos ouvir uma música, ou assistir agora uma música com Paulo César Baruch. Deus continua sendo bom. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar,
continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Vamos agora, irmãos, ter um tempo de oração pelo nosso país, tempo de oração por aqueles que estão enfrentando aí, estão na linha de frente, né, nessa pandemia, dentro dos hospitais, dirigindo aí as ambulâncias, paramédicos, enfermeiros, médicos, e tantas outras categorias aí, policiais, bombeiros, policiais civis, militares, os que trabalham nas penitenciárias. Vamos ter um tempo de oração. Gostaria de convidá-lo a que orassem também a Deus neste momento, onde você estiver. Pai de amor, nós continuamos nessa noite a buscar a Tua face, reconhecendo, ó Pai, que sem o Senhor nós nada somos. Reconhecendo, ó Pai, que sem o Senhor nós não poderíamos nem mesmo estar respirando, porque do Senhor vem o dom da vida. Obrigado, Senhor Deus, por estar nos guardando e aquietando os nossos corações neste tempo difícil que temos passado, ó Pai. Um tempo novo, um tempo diferente, que essa geração ainda não tinha vivenciado. E nesse tempo novo, o Senhor continua sendo o mesmo. Continua sendo bom, continua manifestando o seu amor, sendo o nosso socorro, sendo o nosso refúgio, sendo a nossa força e a nossa segurança. Obrigado porque podemos confiar no Senhor. E agora queremos interceder, ó Pai, pelo nosso país. Queremos interceder, ó Pai, por aqueles que estão na linha de frente, lutando contra esse vírus, ó Pai, buscando salvar vidas, ó Pai, e resgatar aqueles que já estão infectados. Toma, Senhor Deus, cada médico, cada enfermeiro. Toma, Senhor Deus, cada paramédico, motorista das ambulâncias. Toma, Senhor Deus, cada policial, militar, civil. Toma, Pai amado, aqueles que trabalham também nas penitenciárias. Toma, Senhor Deus, os motoristas que estão aí caminhando pelas estradas, conduzindo, ó Pai, o alimento para que não falte ao povo. Obrigado porque até aqui o Senhor tem provido as nossas necessidades, a necessidade do Teu povo. Cuida do nosso Brasil, ó Pai, cuida das nossas autoridades, cuida do nosso presidente. Lhe dê autoridade, ó Pai, vinda do Senhor. Ele ali está porque ali o Senhor o colocou, com permissão do Senhor, ó Pai. Ele não estaria ali se o Senhor assim não o permitisse. Portanto, ó Pai, que Ele possa dirigir essa nação com cuidado, com zelo, desejoso, ó Pai, de fazer o melhor pelo povo. Toma todas as nossas autoridades, ó Pai, que eles possam caminhar juntos, Senhor Deus, procurar, ó Pai amado, um caminho que seja bom para todos, correto, ó Pai, honesto, para que o povo não sofra tanto, ó Pai, e esteja presente e agindo no nosso país. E usa cada um dos Teus servos, ó Pai, usa cada um de nós, nos dê a oportunidade neste tempo, podemos testemunhar de Jesus, testemunhar a todas as pessoas que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza.
socorro bem presente na hora da angústia, na hora da crise, na hora da tempestade. Que o Senhor é bom e tem sido bom sempre para nós. Fica conosco, ó Pai, continue falando conosco e recebendo o nosso culto nesta noite, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos continuar louvando a Deus, e a gente não tem a nossa equipe de louvor. Quem sabe a gente consiga ir, né, para os próximos domingos. E eu, na verdade, espero que a gente possa voltar, né, todos, para podermos juntos aqui no templo cultuar ao Senhor, voltar a dar aqueles abraços e receber aqueles abraços gostosos, né, que nós temos por hábito aqui na nossa igreja. Mas nós vamos cantar acompanhando aí Asaf Borba, 2 cânticos, Asaf Borba e seus convidados aí. Nós vamos cantar Infinitamente Mais e depois Deus é Fiel. Ok? Vamos cantar todos. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso.
fim. Por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, pela manhã fará novamente o sol e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é todas as coisas eu sei que meu Deus é às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, Ele é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Ok, voltando agora para a palavra de Deus, vamos ouvir um pouquinho o que Deus tem para nos dizer, nos falar nessa noite. Quero convidá-los a abrirem as Bíblias ou acessar aí a sua Bíblia, no seu smartphone, no seu celular, em Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Vamos ler apenas o versículo 4 a princípio. Vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá
por sua fé, mas o justo viverá por sua fé. Que o Senhor Deus possa falar conosco neste momento, que Ele possa ter uma palavra que venha de encontro às necessidades de cada um de nós. Podemos ver aqui o triunfo da fé inabalável. Abacuque, um profeta reclamão, da linha aí de Jeremias. E quem de nós nunca reclamou ou não reclama de alguma coisa com Deus de vez em quando? Quem nunca reclamou, quem nunca reclame, que atire a primeira pedra. Nunca estamos satisfeitos com o que temos e recebemos, ou muitas vezes nos entristecemos com o que vemos. Nesses tempos, por exemplo, nesses tempos que temos vivido do Covid-19 aí, dá para ficar sem reclamar? Difícil, né? É muito difícil. Dá para ficar sem reclamar das promessas dos políticos? Dá para ficar sem reclamar dos meios de comunicação do nosso país? Dá para ficar sem reclamar das muitas mensagens no WhatsApp, dos vídeos, das lives, dos links e etc, etc. É difícil, né? Não reclamarmos. O profeta Abacuque reclama com Deus, com o seguinte questionamento: Senhor, você não está vendo o que esse povo babilônico está fazendo contra as outras nações? O Senhor não está vendo que eles são ímpios e maus e estão vencendo os justos? Será que isso é justo, Senhor? Isso a gente vai ver lá no capítulo 1 ainda, a partir do versículo 12. Ó Senhor, meu Deus, meu santo, por acaso não existes desde a eternidade? Não morreremos. Ó Senhor, puseste este povo para juízo. Ó rocha, tu estabeleceste para correção. Tu, que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e não podes contemplar a maldade, porque ficas apenas olhando para os perversos e te calas enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que ele. Essa era a reclamação de Abacuque, reclamando com Deus. O Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo os ímpios prosperarem, os ímpios pisarem em cima de quem é justo, de quem é mais justo? O profeta Abacuque falou de muitas aflições que o povo vivia. O pastor Klaus Handen diz sobre Abacuque o seguinte: ele escreveu com ternura que se assemelha à de seu contemporâneo, o profeta Jeremias. Do ponto de vista profético, viu os caldeus invadirem a sua terra natal, o templo, e a abolição do culto sagrado, o país devastado e o povo exilado. Sua profecia é repleta de desprezo, escárnio e desolação, mas não sem esperança. Sua profecia contém todas as glórias e excelências da profecia poética. Abre com um quadro muito animado, a marcha do conquistador, e fecha com outro, a canção sublime de louvor e oração, que veremos ainda hoje. O contexto profético é então o do poder babilônico, tornando-se o poder mundial dominante, e Judá iria cedo sentir a sua força dominadora e destruidora. O propósito de Deus nessa profecia é o de mostrar que Deus ainda está no controle do mundo, apesar do aparente triunfo do mal. É deste contexto de desolação desesperadora que surge uma expressão de vitória que ecoa através dos séculos até hoje, mas cada vez menos aplicada na prática. O justo viverá da fé, pela fé. Esse versículo é mencionado 3 vezes no Novo Testamento, em Romanos 1,17, em Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. Impressiona-nos ver como o profeta não consegue mais esperar, oprimido pela situação desoladora do futuro iminente. Expressões que ele usa como quanto tempo mais, por quê? Mas aprende uma lição que é expressa no versículo 4 que lemos.
baseada no versículo anterior, pois a visão, versículo 3 de Abacuque 2, Abacuque 2:3 diz, pois a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim, ainda que demore, espere-a, porque certamente virá, não tardará. Aí vem o versículo 4, vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. O justo viverá pela fé, em detrimento de tantas lutas, de tantas dificuldades, de qualquer pandemia, de qualquer tempestade, o justo continuará vivendo pela fé. Deus sempre governa a história, Deus sempre quer ver o bem do seu povo. Mas o povo de Deus também passa pelas lutas, o povo de Deus também passa pelas tribulações dessa vida. Mas tudo irá contribuir para o nosso bem, e tudo irá contribuir para os propósitos de Deus, diante dessa situação e diante de qualquer outra situação difícil. Devemos aceitar e vivenciar essa expressão no nosso dia a dia. O justo, se você é justo, o justo viverá pela fé. Diante desse quadro, podemos tirar algumas lições práticas para os dias de hoje. Primeira lição, Deus está no controle de tudo. Abacuque expressa toda a sua perplexidade sobre o mistério de que a injustiça vence a justiça. O mal vence o bem neste mundo. Ele reclama com Deus porque não entende, porque a crescente maldade de Judá e da nação babilônica continuava impune, se Deus é realmente justo. Assim como o profeta, muitas pessoas hoje se pegam pensando como ele. Será que Deus não está vendo tudo isso? Deus não está vendo a maldade dos homens? Deus não está vendo o meu sofrimento? Deus não está vendo como eu passo por necessidades, como eu sofro? Como Deus está então no controle, se o mal tem vencido o bem? A natureza do governo de Deus é moral. O governo justo de seu mundo pode não ser imediatamente perceptível a nós, mas no final se tornará aparente. Deus ainda está no controle dos rumos e dos fatos da história. A despeito dos povos que habitam esta terra crerem que o Deus de Israel, o Messias, não existe, ou ser apenas mais uma opção religiosa. Deus está no controle de toda a situação, de toda a história. Enquanto isso, Deus chama o seu povo à fidelidade através de tempos bons e maus, até que o seu dia finalmente chegue. Nós também hoje, povo de Deus, somos chamados à fidelidade, a viver pela fé nos dias bons, mas também nos dias maus. Em todo o tempo, em todo dia devemos viver pela fé. Como cristão, você deve colocar os fatos de sua vida pessoal, os seus problemas, o seu fardo diante de Deus, em sincera e franca conversa em oração, e então esperar. Como disse o salmista, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu, e Ele nos ouve. Mesmo que pareça tão difícil, mesmo que pareça tão longe, mesmo que a gente não consiga entender muitas coisas, Deus cuida, e Deus tem um propósito em todas as coisas na nossa vida. Devemos, diante dos fardos, das lutas, das pandemias, de qualquer problema, orar, colocar diante do Senhor o nosso temor, a nossa luta pessoal, e então esperar por Ele. A segunda lição que podemos tirar é que a tirania é um suicídio. O mal carrega em si mesmo a semente de sua própria destruição. A ganância e o orgulho levarão ao final à conclusão de que a labuta do povo é apenas combustível para o fogo. Nos negócios das nações assume-se a lei da retribuição.
O versículo 8 do capítulo 2 vai dizer sobre a Babilônia, né? Visto que despojastes muitas nações, os outros povos se despojarão por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos que nela habitam. Vocês também sofrerão as consequências daquilo que vocês têm feito. A suprema expressão de o justo pela fé, pela sua fé viverá, mostra que fidelidade é confiabilidade e permanência da confiança. Não confiar em momentos esporádicos, mas uma confiança. Os justos não são moralmente perfeitos, mas persistentemente fiéis, mesmo em meio a perigos presentes e perplexidades. Olha o que Paulo diz em Romanos 1,17: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Mas é uma fé que também é do princípio ao fim. Do princípio ao fim é a justiça. Do princípio ao fim deve ser a nossa fé. Em detrimento de qualquer situação, de qualquer luta que venhamos a enfrentar. Aqui temos também a lei da semeadura, né? Nesse versículo 8, quando Abacuque fala, eles vão sofrer. Eles vão sofrer, eles estão plantando isso. Eles estão despojando, derramando sangue inocente, com violência, guerra, e eles vão receber isso. A palavra de Deus nos ensina: aquilo que o homem semear, isso também colherá. Se não colher agora, vai colher depois, mas vai colher no tempo de Deus. As nações que hoje crescem e prosperam através de regimes opressores, explorando o povo, um dia verão essa situação ser revertida por Deus. E isso acontecerá quando menos as nações esperarem. É isso que acontece. A gente semeia e a gente colhe. O povo semeia e o povo colhe. A terceira lição que podemos tirar é que só os que são fiéis a Deus serão agraciados com a vitória final. Essa vitória é para os que reconhecem e dependem deste Deus único e verdadeiro, Criador de todas as coisas. Mesmo que as circunstâncias aparentemente se apresentem sem saída ou sem solução, Deus sempre irá responder. Mas, claro, isto a seu tempo e do seu modo, não no nosso tempo e no nosso modo de pensar e desejar. É essa lição que temos que aprender para não confundirmos com os acontecimentos ao nosso redor. Porque o mal acontece, a chuva cai sobre bons e sobre maus. A pandemia alcança bons e maus, alcança cristãos e não cristãos. Nós, os salvos, podemos e devemos regozijar-nos em Deus, a despeito das circunstâncias. Isso porque o mundo será cheio com o conhecimento e a glória do Senhor. Esperança significa ir e olhar para além das nossas experiências diárias desagradáveis. Olharmos para a alegria de conhecer Deus mais de perto, de estarmos ligados a Ele por meio de Jesus Cristo e vislumbrarmos o novo céu e a nova terra que Jesus está preparando para os seus filhos. Quem vive pela fé, essa fé inabalável, vive também com esperança. Vive também debaixo dessa viva esperança de um dia estar com Cristo para sempre. Eu quero concluir esta breve reflexão de hoje com a pergunta: por que os ímpios prosperam? Então, por que os ímpios prosperam? Muitos crentes, eu já ouvi crentes dizendo isso, né? Mas por que? Ele não é crente, é uma pessoa má e está melhor do que eu. É o título de um livro, mas foi também o questionamento de Asaf
no Salmo 73, a sua fé também estava conflitante. Isso acontece. Somos humanos, imperfeitos, limitados. Lá no Salmo 73, versos 2 e 3, ele vai dizer: os meus pés quase resvalaram ao ver a prosperidade dos ímpios. Asaf estava olhando e falou: puxa, Senhor, os ímpios estão prosperando e eu aqui sofrendo. Asaf pensou não valer a pena ser justo. Ele diz assim: eis que estes são ímpios, sempre em segurança, aumentam as suas riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Versículos 12 e 13 do Salmo 73. Ele diz: só está sendo em vão o que eu estou fazendo pelo Senhor, o culto que eu presto ao Senhor, as músicas que eu toco para o Senhor, está sendo tudo em vão. Eu tenho procurado ser justo, correto, e enfrento tantas lutas, tantas dificuldades, e o ímpio é ímpio e está prosperando, aumentando as suas riquezas, andando em segurança. Como assim? A sua fé estava realmente conflitante. Mas o salmista buscou o Senhor e encontrou a resposta que lhe trouxe paz e confiança em Deus novamente. Versículos 16 e 17. Quando me esforçava para compreender esse questionamento, achei que era tarefa difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, então percebi o fim deles. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. A descoberta ou a renovação do conhecimento de Asaf. Ele já sabia disso, mas ele diz: olha, Senhor, eu estava realmente triste, questionando tudo isso. Por que eles prosperam e eu não? Por que eles andam em segurança, se tornam ricos e eu não? E eu achei isso muito difícil de entender, e às vezes é mesmo para nós. Até que entrei no santuário de Deus, até que entrei na presença de Deus, busquei o Senhor, e o Senhor pôde me fazer entender, na verdade, qual é o fim deles. O fim deles é morte, não é vida, é maldição, não é bênção. E eu não quero isso para a minha vida. Eu quero me manter firmado no Senhor. Eu quero continuar então servindo ao Senhor, cantando ao Senhor, adorando ao Senhor. Chegou a sua grande e maravilhosa conclusão, Asaf. Às vezes, determinadas circunstâncias da vida nos atingem e nos levam a questionar: Deus, se o Senhor existe, por que permite que isso aconteça comigo? Nesses momentos parece uma discrepância entre o que eu creio e o que realmente está acontecendo com a minha vida. Parece que Deus está longe e não tem olhado por e para mim. Só Deus pode nos dar a resposta diante desses dilemas e nos levar a entender seus propósitos, como foi com o salmista Asaf e como aconteceu também com o profeta Abacuque. No final do livro, Abacuque também entendeu tudo o que estava acontecendo, todo o sofrimento do povo, tudo que ele estava sofrendo e todos os seus questionamentos. Ele entendeu e, com uma expressão bem poética, manifestou a sua fé. Abacuque 3, os últimos versículos 16 a 19. Quando eu ouvi, meu ventre se comoveu, meus lábios tremeram diante do seu ruído, a fraqueza entrou nos meus ossos, os meus passos vacilaram. Aguardarei em silêncio o dia da angústia que há de vir sobre o povo que nos oprime. Ele entendeu o que estava acontecendo. E ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e que não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Louvado seja Deus. Ele entendeu toda a situação
que estava vivenciando, o que ele não estava entendendo. Por que os justos prosperam? Por que os ímpios, por que os ímpios prosperam e os justos sofrem? Ele entendeu tudo isso ao final. Ele pôde exaltar ao Senhor, porque ele entendeu qual é o fim da nossa vida. Ele entendeu qual era o fim da vida daquele povo. Eles sofreriam as consequências de suas impiedades, mas o justo viverá pela fé, e vivendo constantemente pela fé, tem algo precioso a receber lá à frente. O justo viverá por sua fé. Não vivemos pelas circunstâncias que nos cercam, mas pela fé que nos traz a esperança, que nos dá a certeza de que um dia reinaremos com o Senhor para sempre, e que o ímpio será castigado eternamente. Colherá no tempo de Deus o que plantou. Deus continua justo. Deus continua justo e dirigindo a sua história. Que as lições de Abacuque levem você, meu irmão, a experimentar uma verdadeira vida de vitória. Vitória sobre as tuas perspectivas e esperanças pessoais, que são baseadas na nossa humanidade e não na perspectiva do controle de Deus sobre a história. Vida de vitória você vai conquistar procurando ver tudo com os olhos espirituais, com os olhos do próprio Deus. Deus te dê entendimento e te ilumine a tua compreensão das suas obras perfeitas e eternas, para que vivas para a honra e glória do nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Lembremos que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. A nossa limitação física, moral, não são comparáveis com a perfeição de Deus. Que Deus o abençoe, meu irmão. Que o ajude a entender todas as situações difíceis, extremas da vida, olhando com os olhos de Deus e esperando no Senhor, vivendo numa fé constante, inabalável, sabendo que tudo contribui para o nosso bem, mas que tudo está sob o controle do Deus soberano, que continua escrevendo a sua história e que escreverá da forma dele, da maneira dele. Continue confiando e depositando a sua fé totalmente em Deus, e que ela seja forte, inabalável, invencível, para a glória de Deus. Amém? Que Deus o abençoe. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela palavra que recebemos nesta noite. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de Abacuque, teu servo, profeta, que em momentos de questionamentos como Asaf, quando olharam e viram, ó Pai, os ímpios prevalecendo, os ímpios em segurança, os ímpios sendo vencedores em cima dos justos, e não entendendo essa situação, eles chegaram até o Senhor, questionaram o Senhor, mas por outro lado também puderam entrar na presença do Senhor e ouvir do Senhor a resposta única, de que aquilo que eles estão plantando, eles vão colher, e de que o justo, assim o justo, deve viver pela fé. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sermos fiéis ao Senhor, que o Senhor acrescente-nos a fé, e que o Senhor possa sustentar também a nossa fé, que a nossa fé seja realmente inabalável, e nós sejamos mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus. Não importa em quais circunstâncias estamos vivendo, e não só de pandemia, mas de relacionamentos, relacionamento conjugal, relacionamento com filhos, trabalho, as dificuldades agora dessa crise de trabalho, crise financeira, quais forem, ó Pai,
as lutas, as tempestades, que o teu povo creia que o justo vive da fé, pela fé, e que ele vai vencer, por causa do Senhor que reina nele. Dá a cada um essa fé inabalável. É a minha oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Deu uma grande semana, uma semana repleta aí do seu cuidado amorável. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Que a alegria do Senhor esteja com vocês. Que vocês continuem confiando e indo adiante, avançando. Nós não somos os que recuam, mas nós somos os que avançam pela fé diante dos muros, das tempestades, das barreiras. Nós avançamos, porque maior aquele que está em nós. Deus está em você, Deus está com você. Deus o abençoe e te fortaleça. Amém? Tenha uma semana maravilhosa. Que Deus o abençoe ricamente. Nós vamos agora, para concluir essa nossa reunião, esse nosso culto de adoração, vamos ouvir uma música com Leandro Soares. Todavia me alegrarei. Deus o abençoe. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Fruto
da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja seminado na malhada, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força.